Gente, esse de 3 cartas eu acho que é o mais conhecido de todos, porque tem muitas opções, muitas. Eu peguei as duas mais basiconas da vida, assim, que são as duas que eu mais uso também, que eu acho que elas são geralzona e, assim, elas respondem qualquer tipo de pergunta, tá? Que é presente, passado e futuro. Então você vai colocar as 3 cartas alinhadas, né? A primeira carta me fala sobre o passado. Aí eu falei errado, né? Falei presente, passado e futuro? Não, é passado. A primeira carta é passado. A segunda carta é presente. E a terceira carta, futuro, tá? Ela vai me dar o quê? Uma linha do tempo a respeito da situação que eu tô perguntando. Lembrando sempre, pergunta objetiva, se colocar como protagonista, né? Sempre. Sempre para você poder extrair o máximo de orientações do tarô. Essa de passado, presente e futuro é interessante para você entender um pouco do contexto de uma determinada situação. Então, da onde que está vindo é o passado. Qual é a situação atual, o presente? E qual é a tendência, né, dessa situação se desenrolar, se desenvolver? É a carta do futuro. Então, essas três, usando, né, essa metodologia de passado, presente e futuro, gente, responde muita coisa para nós, muita coisa. É bem legal fazer essa leitura, né? Quando você tem uma dúvida, quando você quer tomar uma decisão, alguma coisa assim, esse método das 3 cartas, né, do passado, presente e futuro, é bem interessante de se fazer. Outra maneira, né, de usar esse posicionamento das 3 cartas é identificar a situação atual, carta número 1, situação atual, carta número 2, o obstáculo, né, ou o ponto fraco, né, aquilo que eu preciso trabalhar. E a terceira carta, o conselho. Então, qual é o conselho para eu lidar com essa situação, com esse obstáculo? Essa segunda maneira, ela também é bem interessante, porque você encaixa em diversas perguntas também. Então, essa que fala da situação, obstáculo e conselho, também você pode responder qualquer pergunta, né? Principalmente perguntas, questões assim mais voltadas para trabalho, para negócios, para estudos, enfim, coisas assim que são mais, eu acho, né? Não que não dê para responder uma situação emocional também, dá, né? Mas esse modelo eu pelo menos acabo usando para coisas mais objetivas, tá? Para questões mais emocionais e tal, eu uso mais o outro do passado, presente e futuro, porque eu acho que me responde mais coisa. Mas aí vai do que você precisa saber, tá? Então as metodologias, gente, tem muito disso, né? De acordo com a pergunta que você tem, com a dúvida que você tem, ou com a pergunta de repente que o seu consulente faz para você, você vai identificar uma metodologia que melhor se encaixe naquela pergunta para trazer o máximo de informações de resposta para o seu consulente, tá? Então isso que é legal da gente conhecer as metodologias. Por quê? Porque a gente tem mais repertório, tá? Para poder responder as perguntas dos consulentes e até as nossas também, né? Como eu disse, essas leituras com menos cartas é legal a gente fazer pra gente também, porque não dá margem para confundir muito. E vamos então para o método com 4 cartas, tá? Eu escolhi um apenas, porque tem vários, né? Se vocês derem uma busca rápida aí na internet, né? Vocês vão ver que tem muitos métodos, né? Com 4 cartas. Eu gosto muito, eu trouxe um que eu gosto muito, que é o método em cruz, tá? Então, a gente faz uma cruz mesmo com as cartas, né? Então,
eu fiz um desenhinho dos métodos, gente. Deixa eu mostrar para vocês. Vamos ver se dá para vocês entenderem, porque fica trocado, né, um lado, mas ó, dá para ver? Fica ao contrário aqui, né, gente? Mas eu vou explicar para vocês entenderem como é que faz. Bom, esse método em cruz é o seguinte: você vai pôr a primeira carta do seu lado direito, carta no lado esquerdo, a terceira carta em cima e a quarta carta embaixo, fazendo uma cruz mesmo. É como se o movimento, né, de você colocar as cartas na posição fosse um sinal de cruz, realmente, tá? E aí, como que você interpreta? A carta número 1, ela tá falando pra gente do tema, tá? O tema da questão. Qual é o tema principal? Qual é a energia que está aparecendo mais nessa situação que você perguntou, tá? A posição 2 fala para mim da oposição. Então, assim, qual é o obstáculo que eu tenho? Quais são as energias que eu preciso trabalhar, que eu não estou vendo nessa situação, para ela fluir melhor, tá? Então, a oposição, ela sempre fala pra gente de um ponto fraco, de alguma coisa que a gente não está observando naquele momento e que precisa de uma atenção, tá? Para quê? Para poder a questão se desenvolver e a gente conseguir avançar. A posição 3 fala para mim sobre o caminho. Qual é o caminho a ser seguido, né? O que eu preciso fazer? Essa é a pergunta. O que eu preciso fazer para eu alcançar o resultado que eu quero, dentro dessa situação que eu perguntei, tá? E a número 4 fala para mim de uma tendência, tá? A número 4 é uma carta de síntese, vamos dizer assim. Então, ela se relaciona com as outras 3 cartas da leitura, né? Então, ela causa uma interferência nas outras cartas do baralho e ela me mostra uma tendência, tá? Então, assim, a última carta, ela me dá, vamos dizer assim, é a carta que interfere em toda a situação, né? Ela me dá como se fosse uma resposta e uma tendência energética, né? De como que aquela questão pode se desenvolver, tá? Ou quais são os obstáculos, né? O que eu preciso tomar cuidado, tá? Dependendo da carta, dependendo das outras cartas que estão junto também, tá? Mas essa leitura em cruz, né? Esse método em cruz, eu gosto muito porque ele pode ser utilizado para qualquer situação. Então você pode fazer pergunta sobre qualquer situação e obter a resposta a partir desse método, tá? Lembrando, fazendo uma pergunta objetiva, se colocando como protagonista, você consegue extrair mais orientações do tarô, tá bom? Porque aí você vai interpretar, né, de uma forma que você tome a iniciativa, que você, né, assuma a sua responsabilidade de protagonista ali na situação, né, o seu papel ativo, tá? Naquela situação.